né? Enredo já preparado. Porque como é que Jesus poderia ir na casa, por exemplo, de um irmão menos abastado? Jesus não ia hospedar-se sozinho. Havia um séquito de pessoas com ele, né? E Zaqueu fala assim, se ele fosse tão mal, né? Ele falava assim, eu não vou levar não toda essa galera para minha casa. Eu vou comer tudo, né? Mas não, ele age. Ele fala assim, pode ir, vamos. E durante o jantar, Zaqueu diz ao mestre Jesus, né? Senhor, a partir de hoje, eu vou vender metade do que eu tenho e vou distribuir aos pobres. E aqueles a quem eu prejudiquei, né? Eu darei em quádruplo, né? Eu tirei R$10 da minha querida irmã Cícera, eu vou devolver 40 para ela, né? 4 vezes mais. Jesus, então, diz assim, a salvação nessa casa chegou. Ele também é filho de Abraão. Jesus faz essa referência porque Abraão, né? No primeiro nome, né? A gente aprendendo com o nosso querido professor Severino Celestino, né? O nome é Abrão. Quando ele recebe, né? Ele como médium auditivo, recebendo a informação da espiritualidade sobre a partida para Canaã, tudo isso, então ele passa a se chamar Abraão. Olha, então a humanidade deve muito a esse irmão, a esse espírito, porque com ele começa o monoteísmo, não é? Para que a gente caminhe para um Deus único, não é? Então ele era o líder, o patriarca dos hebreus. Por isso Jesus faz essa referência. E diz Jesus assim, o filho do homem, Jesus usava sempre essa palavra, né? Se referindo a ele mesmo, o filho do homem. Por que ele usava essa frase? É para a gente diferenciar. Ele estava falando que o filho do homem era ele ali encarnado, porque na realidade ele é um espírito, não é? Puro. A gente vai sempre fazendo, porque estudar a doutrina espírita não tem fim. É sempre um aprendizado, é sempre uma alegria no coração. Lembra quando Jesus estava na cruz? Lembra? Ele vai de um lado ao outro, né? Opostos, em questão de minutos. Ele diz assim, tudo está consumado. Então, para nós, para os irmãos ainda materialistas, entendam assim, poxa, acabou. Mas antes de ele partir, ele diz assim, Pai, em tua mão entrego o Espírito. Então, tudo está consumado para o corpo físico. O Espírito continua a vida. Olha o aprendizado. Jesus não perdia tempo para nos ensinar. Ele sabia que ele tinha pouco tempo. Jesus tinha um ministério de um tempo curto para deixar todo esse manancial da Boa Nova. Assim como o nosso professor, né? Hippolyte Léon Kardec, também um homem sério, que colocava todo o material e não perdia uma oportunidade de nos ensinar. Então, dentro desse capítulo, né, a gente percebe em Zaqueu aquilo que nós devemos fazer. Sabe por quê? Porque às vezes a gente recebe um convite da espiritualidade, recebe um convite gostoso para se melhorar e entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas ele não. O que ele fez? Ele partiu para a ação. Ele fez. Ele começou a sua jornada de crescimento, né? Evolutivo, principalmente dentro da moralidade. Mais à frente, ele vem a se tornar, né, no lugar de Judas, ele como Matias, ele entra dentro do grupo de Jesus, né? E depois, lá na frente, né, ele vem, né, perto de nós aqui, né, no século passado, vem ajudar muita gente, né? Olha como o espírito vai. Ele passa, né? Ele foi o quinto Varro, o quinto Celso, teve várias encarnações até chegar, né, em 1831 e encarnar aqui no país. Não é isso? Você lembra dele? Você lembra que ele atendeu muitas pessoas? Foi considerado médico dos pobres, não é? O que ele fez? Ele ajudava todo mundo. Quando, de repente,
entra em seu consultório no final de tarde, né? Uma mãe com uma criança, né, doente, e ela chorando. Por quê? Porque ela não tinha dinheiro para cuidar. E ele tinha o hábito de dar dinheiro, né, ajudando os pacientes. E quando ele ora na sua carteira, ele já não tinha mais nada. Naquele dia ele já tinha distribuído tudo. E ele então olha para o seu anel, né, no seu dedo, um anel de formatura, e tira. Ele fala assim: não adianta esse anel no meu dedo, né? O que significa isso? Com a tristeza do irmão ou da irmã. E oferece a ela para que venda e compre pão, alimento, remédio à criança. Ela reluta, ela chora, mas acaba aceitando. E ele diz: minha irmã, eu apenas estou lhe retribuindo aquilo que um dia eu lhe tirei. Né? Então, esse espírito evoluiu, ele passou, ele esteve com Jesus, ele aproveitou a oportunidade de começar a compreender e praticar os ensinamentos. E vem encarnar, então, como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Não é? Então, essa passagem de Jesus na casa de Zaqueu é muito legal, ela é muito importante, porque mostra que o tempo, para nós, nos ajuda. Todas as dores, tudo que a gente passa, todos os erros, os equívocos cometidos, ao longo do tempo, a gente recebe a oportunidade dessa reparação, não é? Para a gente entender aqui, a primeira parte desse capítulo, né, quando um jovem chega perto de Jesus, isso deve ter sido já estudado, né, em estudos anteriores, o jovem diz a Jesus assim, né, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus, né, fala assim, por que você está me chamando de bom? Bom é o Pai que está no céu. Mas se você, né, se acha já preparado, está tudo legal, é isso mesmo que você quer? Então vai, vende tudo, distribui e me segue. Esse irmão, então, não consegue digerir essa mensagem naquele momento. Lembram? O tempo é o melhor remédio. Jesus disse no diálogo com Felipe, o fruto verde não tem sabor. A gente tem que deixar ele amadurecer. E esse irmão, então, ali no tempo de Jesus, só quis fazer uma ponte para a gente lembrar. Ele também vai estar aqui no Brasil, não é? E vem nos deixar uma riqueza de comentários do Livro dos Espíritos. Então, aquele jovem mancebo que um dia não conseguiu compreender a mensagem, encarna aqui como Miramês, tá certo? Fernando Olivídio Miramês. Esse é o nosso irmão. Por que eu quis falar esses dois pontos? Vocês perceberam que para Zaqueu disse que ele vendia metade. Só que para o irmão lá atrás, Jesus disse assim, venda tudo. Já imaginou se Jesus tivesse falado assim para Zaqueu? Negativo, Zaqueu, pode parar. Não vai vender metade, não. Você só vai para frente se você vender tudo. Não, foram situações distintas. Como é distinto para a irmã que eu estou vendo aqui, como é distinto para mim, como é distinto para a minha esposa que está aqui ao meu lado, para todos nós. Por quê? Porque nós somos espíritos, cada um em um estágio evolutivo, cada um num grau de compreensão, cada um compreendendo, recebendo a mensagem que possa lhe ajudar. Você não pega uma equação do 2º grau e ensina para uma criança de 6 anos. Tudo ao seu tempo, né? Então, esse capítulo, quando fala de muita riqueza, muita pobreza, são antagônicos, mas é para desmistificar. Kardec estrutura esse capítulo para esclarecer que a riqueza, quando ela nos chega, ela não deve ser amontoada, ela não deve ser guardada, ela deve ser utilizada em função do bem, em função do próximo. Não é? Por isso que esse capítulo ele tem, a gente não pode confundir quando a gente lê aqui, porque nós temos aqui passagens do Mestre Jesus e nós temos parábolas do Mestre Jesus, porque Jesus não perdia nenhuma oportunidade de nos ensinar, não é?
Então, as parábolas são aquelas situações do cotidiano que Jesus mescla com alegorias, mas sempre para nos transmitir um ensino moral, um ensino que venha realmente a contribuir. Lembrando que Jesus sempre falou àqueles mais humildes, aos camponeses, aos pescadores. Jesus falava a todo mundo, às prostitutas, quem você pensar. Mas, nesse momento, a mensagem de Jesus, não se esqueça que ela é atemporal. O que significa atemporal? Ela serviu há 2020 atrás, 2020 anos atrás, ela é útil hoje e será muito útil por muito tempo. Por quê? Ela é simples, mas ela é profunda. Cada vez que um irmão ou uma irmã pega o Evangelho, pega o livro dos Espíritos, pega a Gênese, pega o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, ou qualquer um livro de Chico, de Divaldo Franco, né? Quando fala Chico ou Divaldo Franco, a gente normalmente fala André Luiz, fala Emmanuel, fala Joana de Ângeles, porque Divaldo, Chico, são o quê? Apenas os escreventes. O verdadeiro autor está lá em cima, né? Então, quando a gente vai pegando tudo isso daí, cada vez que a gente lê, a nossa mente ela vai se abrindo. Nós vamos tendo uma compreensão mais ampla do Consolador. Aliás, por que chama Consolador Prometido? Primeiro, porque o mestre assim o fez, né? Prometeu. Licença, irmão. Se vo... Oi? Licença, só para avisar, falta 5 minutos, tá bom? 5 minutos. Então tá bom, minha irmã. Olha só, é uma corrida. É uma corrida contra o tempo, né? Mas vamos que vamos. Então, quando a gente está aprendendo, estudando a doutrina, tudo isso daí, a gente vai perceber que é muito pouco o tempo, que é muito pouco uma encarnação. Por quê? Porque nós devemos aproveitar a oportunidade. Se você soubesse a fila que está para encarnar, né? A gente deve valorizar cada vez mais, né? Esse momento que estamos aqui, cuidando do corpo físico, né? Que é o santuário do espírito em desenvolvimento, como diz Joana de Ângeles, ou ainda mais, né? Cuidado, porque a gente fala cuidar do corpo físico, não é só aquilo que entra pela boca, mas é também o que sai, né? Essa maledicência, né? Esse jeito ainda egoísta, né? Que o egoísmo ainda é o grande mal da humanidade, juntamente com o orgulho. Então, nós devemos tomar cuidado com tudo isso, né? Para que a gente vá aprendendo. Eu queria já, então, nesse final, né, do nosso estudo da tarde, deixar mais uma mensagem de Emmanuel que chama-se ensinamento. Um instrutor, desdobrando a aula que ministrava aos aprendizes atentos, esclareceu, de uma forma bem concisa, os homens são professores uns dos outros. Cada um leciona a matéria que lhe constitui o elemento de trabalho. Assim, vejamos, o alfaiate, a costura, o sapateiro, o calçado, o tecelão, a indústria do fio, o ourives, a fabricação de joias, o pastor, a condução do rebanho, o horticultor, a produção de verdura, o carpinteiro, a arte de trabalhar a madeira. Ante a pausa do professor, o aluno José Guedes perguntou: professor, o embriagado também ensina? Como não? Respondeu o instrutor. O aprendiz diz: que é que um bêbado ensina? E o professor idoso e experiente concluiu: um alcoólatra ensina o que devemos evitar. Mais uma mensagem do livro A Semente de Mostarda, de Emmanuel. Meus irmãos, eu queria, nesse minuto final, agradecer a espiritualidade que nos ampara sempre, né? A todo esse carinho dos encarnados, dos desencarnados. Eu queria deixar aqui o meu afeto, o meu beijo fraterno no coração de todos os irmãos, as irmãs que compartilharam conosco essa tarde gostosa, né? De luz, pedindo ao Pai e ao nosso irmão que nos conceda uma nova oportunidade do reencontro, tá?
Um beijo fraterno no coração de todos vocês. A bola está com você, minha irmã. Vai em frente. Amém. Obrigada, Edson. Muito gratificante ter você aqui conosco novamente. Vou convidar nossa irmã Cícera agora para fazer a prece final. Lembrando, pessoal, por gentileza, mais uma vez, pedir que desligue a câmera devido à nossa internet estar um pouco ruim. Tá ouvindo? Está um pouco baixa, Fátima. Pedir, por gentileza, mais uma vez, que desligue a câmera, o vídeo, para que nossa internet entre um pouco em instabilidade. Aliás, em instabilidade. Instável. Boa tarde, estão me ouvindo? Boa Sim. Não está saindo o seu som, Cícera. Seu microfone está fechado. Boa tarde a todos. Nesse momento, a nossa imensa gratidão a essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento, a gratidão a Éder, a todos os voluntários de Amor da Cabana de Chico. Sendo assim, vamos elevar o pensamento ao nosso Pai Celestial, agradecer a essa oportunidade de estarmos nesse momento no planeta Terra, na casa do nosso Pai Celestial, que Ele está nos agraciando, como o tema foi na casa de Zaqueu também. Então, a casa do nosso Pai Celestial, o planeta Terra, se faz necessário a nossa consciência a respeito à Mãe Terra. Faz necessário que, nesse momento, possamos elevar o pensamento a Deus, ao nosso Pai Celestial, aos mensageiros de luz, as mensageiras de luz, as marianas, as cáritas, as franciscanas, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, para que nesse momento envolva todos que estão nas ruas, nos becos, nas vielas, sentindo fome, sede e frio. Sendo assim, vamos elevar o pensamento para que os bálsamos salutares, através da arte divina, através do colorido, que vai envolvendo a todos os continentes nesse momento, para que possamos, assim, a arte de viver a bela vida através da evangelização colorida, para que possamos seguir avante através do Consolador prometido, através do Mestre Jesus. Sendo assim, a nossa imensa gratidão, que bálsamo salutar possa, nesse momento, envolver a todos, em todos os planos, em todos os níveis, em todas as raças, em todos os cantos do continente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Amém. A nossa imensa gratidão. Sendo assim, convido a todos vocês nesse momento para levar o pensamento a um jardim florido, e nesse jardim as pétalas de rosas todas coloridas estão envolvendo a todos vocês. A nossa imensa gratidão. Deus vos abençoe. Graças a Deus. Amém. Gratidão. Não quer que
encontro do avôzinho Luiz. Glória, te amo, filha. Sempre vou te amar. Fátima Silvano. Firmo.
pela paz mundial. Água pronta, desconfiantes, esta morada, peço Jesus, Pai Celestial, que puder tocar na saúde através de Maria de Nazaré, pela paz mundial. Senhora, por favor. Então, o fruto do nosso ventre, Jesus. Jesus, esse momento da paz mundial. Oi, Fátima, tá sem imagem. Agora Voltou. tá com a imagem? Agora sim. Gratidão a todos, a participação de cada um. Estão me ouvindo bem? Sim. Gratidão. Algumas intercorrências normal com a internet, mas agradeço a participação de cada um pelo nosso sábado, pela elevação espiritual. Só temos que ter gratidão. Gratidão, irmão Ciano, pelo apoio demais. E todos aqueles que participaram. O próximo sábado teremos novamente conto com a presença de cada um. Uma ótima tarde. Que Deus abençoe todos. Tchau. Tchau, boa tarde. Fátima, Oi, meu amor. tudo bem? Eu queria só esclarecer.